Este é o podcast Vibração Cristalina. Eu sou Jaya. Eu sou Adriana. Estamos aqui para uma viagem no entendimento das limitações do ego e na compreensão do ilimitado poder da expansão da consciência. E como o cinturão de fótons influencia o campo eletromagnético da Terra para a evolução do novo humano. Nessa temporada fazemos a leitura das cartas de Cristo para esclarecer a importância desta nova consciência manifestada. Olá, novamente, estamos aqui para mais esse encontro com as maravilhosas cartas de Cristo em consciência cristalina e que possamos, através dessas palavras e dessas energias, trazer elementos que vão acrescentar na nossa evolução da consciência, expansão da consciência propriamente dito, como uma forma de cada vez mais conseguirmos trazer a consciência crística individualizada para cada um de nós. Então, retomando aqui um pouquinho onde a gente parou, né? Sim. Vamos lá, e você, Jaya, como está? Estamos aqui animados, para a leitura, continuidade dessa carta. E é sempre um desbravar, que a gente tem aquela impressão de que parece uma ficção, parece uma história, mas na verdade diz respeito a nós, né? Acho que muito do que Cristo traz desta consciência crística ou consciência cristalina é para um despertar interno, despertar de nossa própria essência. Então, eu acho que mais um trecho aí que vai ser de desbravar para todos nós, principalmente para aqueles que estiverem ouvindo, oportunidade de meditar também cada palavra, cada frase, cada parágrafo dessa leitura. Então, nas últimas leituras, a gente teve uma cura, né, do filho, e agora Jesus está retornando e ele encontra com alguns discípulos, que serão seus discípulos, né? E aí vamos pegar um pedacinho aqui anterior, só para a gente poder pegar o fio da meada. Queria saber se eles deixariam suas redes de pesca para juntarem-se a mim. Quando os chamei, Simão, André, Tiago e João vieram imediatamente, felizes em poder ajudar no meu trabalho de cura e ensinamentos. Outros também se juntaram a mim, assim que comecei meu trabalho entre as pessoas. Deixei meu anfitrião, a casa de Zedequias, que me assegurou entusiasmado que eu poderia retornar a qualquer momento. Aqui foi onde nós paramos, né? Sim. E hoje vamos recomeçar. E foi assim que comecei minha missão como mestre e curador, peregrino, indo sempre que necessário pelas vilas e aldeias. Antes de partir, reuni os jovens que tinham aceitado com alegria me ajudar. Escutariam meus ensinamentos e ficariam perplexos pelo muito que eu tinha a dizer. Era vital que explicasse a eles primeiro o fundamento de tudo o que havia sido revelado a mim no deserto. Disse que, apesar da vida ociosa que eu levava antigamente, sempre havia sentido uma profunda compaixão pelas pessoas. E foi minha compaixão que me afastou desse Deus ensinado pelos rabinos. Quando falei da minha total rejeição de um Jeová punitivo, pude ver a dúvida e o choque em seus rostos. Por um tempo considerável, expliquei que eu questionava como era possível falar de um Deus bom quando crianças inocentes suportavam tanto sofrimento. Enquanto falava, via como seus rostos iam relaxando aos poucos. Continuei dando voz às minhas dúvidas e raivas de antigamente.
até que vi suas expressões mudarem para a aceitação e, em seguida, para a concordância completa. Descobri que havia expressado suas próprias dúvidas e perguntas, as quais nunca antes tinha tido coragem de admitir. Ponto importante aqui, né? Porque muitas pessoas também não aderem a um conhecimento sobre Deus, né? Porque estão sempre questionando os males da terra, os males humanos. Aqui, como ele fala, essas dúvidas são de todos. Quando a gente começa a refletir sobre Deus e vê tanto contraste na terra, né, com os humanos. E aí Jesus traz essa nova versão da vida, porque eu acredito que a gente já estava vivendo há muito tempo sob o domínio do medo, da insegurança, da doença, né? E como que isso já se estabelecia no nosso campo como forma de manifestação. O sofrimento, a pobreza, tudo isso já estava muito definido nas mentes humanas. E aí ele vai começar agora um novo descortinar da verdade, para que todos nós possamos entender a nós mesmos e entender toda essa dinâmica da vida como um todo, né? Sim. E aqui ele fala, as dúvidas dele eram as dúvidas de muitos. Enquanto falávamos, pude sentir seu alívio de que já não estavam mais sós em suas residências secretas com relação aos ensinamentos dos rabinos. Disse que chegou um momento em que comecei a perceber mais claramente que estava desperdiçando a minha vida. Queria mudar e senti fortemente que deveria ir até João Batista como ponto de partida, para começar uma nova forma de vida. Descobri o que aconteceu durante o batismo e minhas 6 semanas no deserto. Expliquei que todos os meus pensamentos, crenças, atitudes, arrogância e rebeldia prévia foram paulatinamente limpos de minha consciência, enquanto passava pelas profundas revelações e visões que me mostraram a realidade que eu agora chamava de Pai. Expliquei a natureza do Pai e que esta natureza divina era constituída também da vontade divina. Disse que era o próprio homem que em seu íntimo se afastava do Pai, por seu pensamento errôneo e comportamento equivocado, e que somente o homem, primeiro pelo arrependimento e logo depois pela limpeza mental emocional, poderia encontrar seu próprio caminho de volta ao pleno contato com o Pai. Quando isso se cumprisse, a plena natureza do Pai seria liberada dentro da mente, coração, corpo, alma, no ambiente e nas experiências da pessoa. Quando isso se produzisse, tal pessoa entraria no reino dos céus, governado pelo Pai, e o reino dos céus se estabeleceria ele mesmo na consciência da pessoa. Ela atingiria então o propósito de sua existência. Fantástico. Fantástico, né? E vale ressaltar que aqui no livro, essas últimas palavras, quando isso se cumprisse, a partir dessa frase, está em negrito. Então, assim, existe um processo
que é muito genuíno, né? Ao invés das religiões promulgarem, sei lá, metodologias de como você adorar a Deus, ou de como você alcançar a Deus, ou até mesmo de como ir para Deus ou voltar para Deus, existe um processo de cura e limpeza, e ele fala muito nitidamente isso. É preciso limpar o campo, no caso aqui, não, desculpa, ele fala a limpeza mental, emocional. Sim. Então, como nós podemos fazer esse processo interno de limpeza mental e emocional? Que nada mais é do que os equívocos, né? As má compreensões. Eu assisti outro dia uma canalização dele e ele dizia que a emoção, ela é considerada coisas mal entendidas, mal interpretadas, Hum, percebe? E ela está relacionada ao ego. E os sentimentos não. Os sentimentos são coisas sábias, ou seja, está relacionada ao eu superior, ao eu divino que existe em você. Então, todas as emoções, quando elas vêm, a gente pode até perceber isso. São entendimentos mal compreendidos, e aí se estabelecem emoções em nós. sim, sim. E como que nós podemos nos curar disso? À medida que nós vamos nos curando, tentando compreender as coisas que são mal compreendidas, nós vamos integrando esse ego ao eu superior e aí nos tornamos sábios, porque o sentimento ele é sábio, ele é uma sabedoria já intrínseca no homem, né? Uhum. E a emoção não, é uma forma de aprendizado, porque se ele é mal compreendido, são coisas mal compreendidas, mal interpretadas, é uma sinalização de que você precisa ir rumo à sabedoria, rumo ao seu eu verdadeiro. Sim. Que tem muito mais a ver com a impressão também que a pessoa tem de algo, né? Algo que ela tem como não ainda realizado, não ainda entendido mesmo. Mas é apenas uma impressão. Do tipo, a primeira impressão que você tem sobre algo. É uma energia, né? Ele fala exatamente isso, é uma energia de má compreensão. Agora você falou, eu lembrei. É uma energia de mau entendimento. Todas as emoções são energias de mau entendimento. Exato. Não E encontrou um lugar para se encaixar. Você tem ali uma experiência, aquela experiência te traz uma carga de informações energéticas, e como ela não foi bem entendida, ela não foi bem aceita, né, não tem um local para ela se encaixar. E aí ela fica desencaixada, e você andando com uma, uma emoção, no caso, aí já se torna uma emoção, que não está encaixada em você, ela continua sendo uma emoção, continua sendo algo do tipo, você tem uma pedra, um tijolo na sua bolsa, né? Não sabe por quê, mas está te carregando. Ou melhor, você está carregando essa pedra está pesando e você não consegue entender, né? Que é só abrir a bolsa e tirar aquela pedra, aquele tijolo lá de dentro. Então eu vejo mais ou menos como isso. Então, é realmente algo que não foi absorvido, não tinha um local ainda para ser colocado. Agora, sim, se você pega essa emoção e começa a trabalhar, né? Porque ela não está em outro lugar a não ser em você mesmo. Se você foge dela, não vai ser resolvido. Mas se sim, você para e começa a analisar, começa a entender. E aqui também, acho que nessa colocação, nesse último parágrafo, tem um pouco disso, né? Porque ele está mostrando justamente como alcançar esse reino divino. Como alcançar esse reino divino que não é fora, nunca é fora, né? E você vê, né, como que Deus, ou essa fonte primordial, manifesta tudo, cria tudo, inclusive o ser humano. E aí um grupo de seres humanos cria algo para você poder chegar até Deus. sim, Se ele cria tudo, significa que todos
sendo tudo, todos têm em si essa emanação divina. Então, o reino, esse reino que ele coloca, realmente nessa colocação aqui final, é fantástico, é um estado de elevação da consciência. Então, quer dizer, você deixa de ver as coisas, é como andar num nevoeiro, né? Você está numa estrada e de repente tem aquele nevoeiro. Se você continuar andando, você pode se acidentar, criar um acidente, não é? Se você para, aquele nevoeiro ele vai se assentando, vai assim, daqui a pouco passa o nevoeiro e você continua andando, né? Então, se você tem consciência de que aquele nevoeiro vai passar, se você tem consciência de que aquilo que te faz existir não é de fora, mas vem de dentro de você, né? Assim que passa todas essas dúvidas, todas esses desajustes e ao mesmo tempo todas essas mentiras, né? Crenças que foram colocadas, você deixa assentar esse nevoeiro todo, ou seja, ter paciência, ter determinação, humildade. Chega um momento que o nevoeiro desce e você vê, uau, está tudo aqui em mim, então eu não preciso realmente buscar. O problema é que essa situação que foi descrita anteriormente, bem no início, né, quando ele fala do mundo, parece que o mundo realmente é um problema e a gente só vê dessa forma, né? É como um sistema educacional que te faz ver só os problemas do mundo e aparentemente nem existe problema. No fundo, não existe problema. O que criaram foi uma lente para que você passe a ver as coisas como um problema. Tudo baseado no ego, né? Comparações, né? Comparações, e aí você tem, né, uma comparação do que é ser bem-sucedido, do que é ser feliz, ou do que é ser bonito ou saudável, né? Mas será que isso tudo já não está em você? É. Só não foi definido ou foi narrado para você que você tem que chegar em algum ponto para alcançar aquilo? Não, está tudo dentro de você. Então tudo isso é um nevoeiro ainda. Se você começa a entender esse processo, começa a entender que o que ele estava dizendo aqui é a respeito de nós mesmos, para nós mesmos nos elevarmos a esse estado de consciência, é, na verdade, esperar. Tá difícil agora? Não se desespere, não entre em pânico procurando um salvador fora de você. Assenta, sabe? Para ali, espera a tempestade passar, espera o nevoeiro se assentar. Aí você vai olhar com um olhar mais claro, mais límpido e ver que você está no lugar certo, você é a pessoa certa. E era só isso, era só você não se desesperar. Sim, uma outra coisa também que eu acho que é importante a gente ressaltar que no momento em que estamos envolto a críticas, julgamentos, até mesmo qualificações, né, que nós damos para os momentos, para as coisas do mundo que acontecem na vida, como ruim, ou como bom, ou como maléfico, ou como benéfico, no momento em que nós estamos assim, ou até mesmo sentindo as emoções que são condutores, eu diria que as emoções elas são vetores para que a gente possa fazer essa introspecção. E aí, muitas das vezes, a gente quer não sentir aquilo, principalmente quando são coisas ditas e qualificadas como ruins, né? Como tristeza, como ansiedade, como medo. Porém, olha que interessante, a limpeza e a cura, ela está no momento em que você olha para isso, no momento em que você percebe isso, olha, tem essa sensação e que você olha nitidamente e vê esse corpo de dor ali atuando em você. Porém, você vai se sentir, se você conseguir olhar para isso, você vai se perceber separado disso. Olha que interessante. Quando você se sente separado disso, no momento que você se torna esse observador desse corpo de dor, você está colocando luz ali. Quando você coloca luz ali, esse corpo de dor deixa de ser emoção e passa a ser sentimento. Porque quem está observando é o seu eu superior, é o seu eu divino,
que está olhando algo que vai te conduzir a uma expansão da consciência. Então, esse é o trabalho assim genuíno das emoções. Perfeito, interessante. Não devemos negá-las, né? Precisamos senti-la, mas não nos afogar nela. Ele fala até essa palavra, eu gostei muito. Nos afogar nas emoções é criar identidade com ela. Mas no momento em que você consegue olhar para elas e perceberem elas ali no seu corpo de dor, porque você é um outro corpo, é um corpo de luz, né? Uhum. Aí você dissolve essa emoção. Só que você dissolve, não ela passa, deixa de existir. Ela se torna uma informação no campo da consciência. Quando ela se torna uma informação no campo da consciência, a consciência expandiu. Sim, Ela expande, porque ela percebe o que ela não é. Ela exato, não é o corpo de dor. exato. Ela é algo que observa aquilo e é capaz de gerar uma transformação naquilo que está sendo observado. Percebe? Isso. Então, é muito perfeito. Ele está ensinando o beabá de como você pode fazer o seu processo místico. Exato. E assim, é uma informação, é energia, né? Se aquela informação está lá sem ser entendida, sem ser aceita, né, apenas consolidando o ego, a partir do momento que esse estado de consciência superior, essa consciência do eu superior assume, aquela energia que estava ali como informação, ela se dissolve como uma energia agora de luz, uma energia que inclusive vai potencializar a consciência do eu. Então isso, em alguns contextos, pode ser entendido como uma iluminação espiritual, pode ser entendido como um insight, né? É aquele momento que você entende, aquilo muda a sua vida. De onde vem essa energia? A não ser de uma peça que estava ali mal encaixada, agora você encaixou, você entendeu. Então, aquela energia que estava ali trazendo um trauma, ou trazendo um sofrimento, uma dor, desse corpo de dor, né? Ele não é outro. Ele é apenas um conceito, é apenas uma ideia que está em você. Quando você entende aquilo como ideia, aquela energia que está ali como ideia, que é uma informação, ela se torna uma energia vital sua, uma parte sua, você integra ela em você. É como se fosse realmente um encaixe, né, de algo novo. Eu vou continuar a leitura, então. Enquanto conversava com meus discípulos, via suas reações refletidas em seus rostos, ou rostos. Toda dúvida havia desaparecido, havia agora um resplandecer de luz, de compreensão e alegria. Esses jovens tornaram-se fiéis, entusiastas e exclamaram: Estas sim são boas novas. Entretanto, após a aceitação de tudo o que eu dissera, houve momentos em que se perguntavam se seria verdade tudo aquilo que eu havia dito. Entendi aquilo. Dispor-se a desfazer-se da imagem de Jeová, tão profundamente gravada em suas mentes, requeria uma grande dose de coragem. E é isso que é o mais difícil na maior parte das pessoas. Ah, Se sim. desvencilhar, né, de um arquétipo, de uma imagem, de um Uma código, ideia mental, né, mesmo. sim, uma forma de pensamento, que é um código, né? Uhum. E você vive a sua vida como uma sombra, sabe? Você vive a vida como uma sombra que é acima de você, que está vindo essa suposta luz de né? Um Deus já arcaico, primitivo. E aí, como que você vai passar a ser agora a luz se você passou a vida toda como sombra? Você era apenas a sombra de um Deus. Como que você vai assumir o comando e se tornar a luz? Ou seja, você vai dizer para esse Deus: chega para lá, agora é minha vez. Entende? Assim, eu não quero seguir um Deus codificado. É. Eu quero, sem emoções,
viver o Deus real, onde ele está. Dentro de Exato. nós, né? É aquela a frase que você falou, né? Como é que é? Deus, uma infinitude. Repete essa Deus frase. é um conjunto infinito de eus. Eu adorei. Eu acho que eu vou fazer até um slogan disso. Deus, um conjunto infinito de eus. Por isso, somos consciência, Somos consciência, exato. porque isso é Deus. Deus é um conjunto de eus. Não existe algo separado do eu. E todos nós, por isso que a gente vai ver muito isso, somos irmãos, somos partes da mesma fonte, somos filhos de um pai, né? Significa que todos nós, eus, juntos, somados, que são infinitos, é o que compõe Deus. Exatamente. Deus só existe porque nós existimos. Exato. Então, a lógica é muito simples. Onde ele está? Dentro de nós. Aí ele continua: entretanto, após a aceitação de tudo que eu dissera, houve momentos, é isso eu já disse. Havia momentos em que falavam entre si e questionavam quem era este homem que pretendia tais maravilhas. E se viessem comigo, e afinal eu fosse realmente um mensageiro de Satanás. Então eles tinham medo, né? É. Pô, ele está trazendo uma boa nova, isso aí, caramba, ele está nos dando uma ideia de uma liberdade que não tínhamos pensado ser possível, vivermos sem Jeová. Mas se de repente de tirar Jeová da nossa vida, ele não está nos levando para Satanás? Quem que é Satanás? Quem que é Jeová? É, Sendo código, será que não seria a mesma coisa? exato. Dentro de um sistema de crença? Eles seriam severamente castigados por Jeová. Eles tinham muito a perder. Sua posição na sociedade como jovens, homens sóbrios e trabalhadores, sua reputação como comerciantes e artesãos, a perda de suas rendas e o maior obstáculo de todos, a provável ira e rejeição de suas famílias. O que eles receberiam em troca? Disse então que eu não podia fazer nenhuma promessa terrena por sua ajuda na propagação do Evangelho da Boa Nova. Eu não tinha dúvida alguma de que onde quer que fôssemos, receberíamos alimento e refúgio e que seríamos muito bem acolhidos pelas pessoas. Somente poderia prometer a verdade do que o Pai conhecia. Aliás, a verdade de que o Pai conhecia as suas necessidades e que elas seriam satisfeitas e que os manteria com saúde. Poderia também prometer que, se eles se voltassem para o Pai e confiassem no Pai, a cada passo do caminho, seriam tão felizes como nunca haviam sido antes. Experimentariam o reino dos céus por eles mesmos, na medida em que deixassem de lado as exigências do eu e se pusessem a serviço dos outros. Seriam testemunhas de curas e estas aumentaria a sua fé e daria a eles coragem para suportar quaisquer incômodos na jornada. E assim começamos nossa missão para espalhar a boa nova do Evangelho do Reino. Enviei à minha frente esses jovens para as cidades que iríamos visitar. Ao chegarem, diziam às pessoas da cidade que se juntassem para escutar a boa nova do reino dos céus. As pessoas ficaram surpresas e queriam saber mais, mas os discípulos pediam que fossem buscar seus amigos e vizinhos. Todos ficariam sabendo do que se tratava quando Jesus chegasse, e também haveria curas de seus doentes. Excitados, muitos corriam para ajudar a difundir a boa nova, e logo estavam reunidos, formando uma grande multidão. Então aqui a gente já vê, né, o cenário se montando, né, como que essa personalidade, né, que aí há 2000 anos esteve, de certa forma era apenas uma, diríamos assim, realmente uma personalidade, né, um personagem mostrando há 2000 anos o que isso seria se replicado durante 2000 anos
no entendimento humano. Quer dizer, aquilo que Cristo fez, ou Jesus fez há 2000 anos, e aí que está a ideia da consciência crística, né? Que não é nada religioso, não é um novo tipo de cristianismo, né? Não é nada disso. Ele está mostrando justamente esse raio, essa luz crística, essa consciência crística. É como se a consciência humana ela tivesse uma conexão com todas as consciências humanas, com todos os seres humanos. E não só isso, né, mas com todos os seres vivos, com todas as formas de vida, incluindo até mesmo a consciência do planeta, de Gaia. E essa conexão que unifica tudo e que faz com que todos, nesse estado de consciência unificada, estejam ainda unidos com a fonte primordial, é essa luz crística, essa consciência de cristal ou cristalina, né? Sim. Sabe? Então, assim, do mesmo modo que há 2000 anos Cristo ele viu essa dificuldade, porque eles tinham medo de Jeová, de se soltarem de Jeová, e ao mesmo tempo eles sentiam que aquilo era algo realmente muito poderoso, porque era algo revolucionário, de certa forma. Hoje, da mesma forma, você chegar e dizer: ei, volte-se para dentro, não tema, confie, não duvide, está em você. Também existe toda essa lacuna sombria que é o eu inferior, esse ego, né? O ego, na verdade, é essa sombra sob Deus. Mas de onde vem essa luz que faz a sombra? Assim como nós olhamos para o sol e sabemos, o sol está sob nós, então nós olhamos para o chão e vemos a nossa sombra. Mas agora, quando não existe sol, quando está lá esse ser humano que está com esses sofrimentos, essas emoções ainda absorvidas, entendidas, não tem luz, e ele fecha os olhos e ele sente algo nele, não é? Aquela luz da consciência. De onde vem essa luz da consciência? Não é Deus? Não é? Não é essa Exatamente. consciência crística que está ali? E que quando está naquele desespero, de repente a pessoa chega à beira de um precipício para pular de uma ponte, qualquer loucura, e chega algo e dá aquela última tentativa. Aí, por que você vai fazer isso? Eu tenho minha família, eu tenho. Não. Muda tudo. Não é? Então, o medo que havia 2000 anos ainda está presente. É o medo de assumirmos a nossa própria liberdade. E uma coisa interessante que a gente pode ressaltar aqui, que ele fala muito perfeitamente sobre as necessidades da vida, né? Também, As exato. necessidades do corpo, digamos assim, né? E que isso iria ser suprido. Exato. Eu acredito, na minha cabeça, essa vinda, né, de Jesus com essa consciência crística já há 2000 anos atrás seria um divisor de águas para que, ao invés da humanidade continuar nessa luta pela sobrevivência, ela começasse a partir de 2000 anos atrás a começar a busca pela autoconsciência, Sem dúvida. entende? Uhum. Só que, infelizmente, isso não aconteceu, né? Isso está se arrastando. Hoje, a gente vê disputas e a luta pela sobrevivência cada vez mais forte. E o espiritual sendo colocado como a última peça, né, a ser acessada. Sim. E eu acredito muito que foi isso, né? Que Jesus ele não veio trazer uma forma de vida religiosa. Não. Pelo contrário, ele veio trazer um autodesenvolvimento da consciência voltada para o espiritual, para a essência, onde todas as coisas que vinham sendo estabelecidas até então, como a parte da sobrevivência, e olha como que isso é até hoje, né? Competições, esse ego muito fortalecido nas próprias religiões. Foi Deus que me deu, foi Deus que, sabe, meu Deus deu, então Deus também vai te dar.
Então é tudo tão, para mim, hoje em dia eu vejo de forma tão bizarra, como diz a minha filha, para mim é tudo muito bizarro isso, Sim, porque ele vem trazer esse desenvolvimento espiritual que há milênios a humanidade tinha e se perdeu. Aí durante um tempo ela foi perdendo isso, né? O ego foi ganhando força, esse falso eu separado, ilusório, que precisa estar na luta o tempo todo para garantir a sua subsistência, seu espaço, né, seu país, seu campo, enfim, qualquer sim, coisa do gênero. Ele foi ganhando força, força, corpo, e esse ego, esse falso eu foi gerando corpos de dor, sim, corpos de sofrimento. Então ele vem trazer novamente, na verdade, ele não veio trazer nem muita coisa nova, nova naquela época, ele veio trazer o que sempre foi, exato. que é a consciência cristalina de quem nós verdadeiramente somos. E aí, mais uma vez, a humanidade se perdeu em religiosidade, em poder, em falso eu, em competição, subjugando outros, né? Exatamente. E aqui agora, com essas cartas, ele vem mais uma vez numa nova tentativa de trazer para nós essa consciência mais elevada de si mesmo. Sim, ele coloca aqui, né, as exigências do eu. As exigências do eu, que é esse eu inferior a eu do ego, que diz respeito a essa desconexão, né? Na verdade, quando ele coloca aqui de você confiar no Pai a cada passo do caminho, soa para mim muito um Jesus yogi, né? Ah, sim. Que é essa ideia do yoga? A ideia do yoga mesmo é você estar a todo instante em conexão com a sua fonte, a sua essência, entende? Não tem duplicidade, não tem dubiedade, entendeu? Você não dá espaço para o ego chegar e tentar te convencer de algo que não seja digno de você mesmo, sabe? Porque é uma perda da dignidade. Quando você se permite se submeter às leis que não sejam as suas próprias leis, porque as suas próprias leis, se você está de acordo com elas, significam as leis divinas. Agora, quando você deixa, você subestima suas próprias leis, submete a leis de outros, sabe? Vive em conflito, né? Totalmente. Uma coisa que a gente pode questionar com isso é dar a César o que é de César. Ué, mas que lei é essa? E se, né, a gente pode perverter isso no sentido, não de perversão, no sentido de reverter isto à ideia original, né? Quem é César? O que é de César? Se tudo é de todos. É o que ele diz também aqui, ó. Deixassem de lado as exigências do eu e se pusessem a serviço dos outros. Entende? Então, dai aos Césares o que é dos Césares, né? O que compartilhar o seu. Não é uma dívida que você tem que pagar, um imposto que você tem que pagar, né? Não é uma dependência de um governo, de um estado, ou qualquer coisa assim. Então, são vários elementos que estão presentes aqui. Não é somente, né, aquela coisinha assim, paz e amor. Não, é uma tomada de atitude mesmo da tua essência, da tua consciência, É, sabe? verdade. Não é aquela coisinha assim, cafona, meio brega, meio fracote, no sentido de. Não, aqui é entrar mesmo nessa dependência integrada do Pai. E o Pai aqui, claro, quando a gente fala de Pai, fala de Deus e tal, a gente está pensando já num contexto já denso, né, densificado por interpretações, né? Assim, eu vejo muito como yoga, na verdade eu vejo dessa forma, sabe? E a boa nova do reino dos céus. Aquilo não é uma boa nova, aquilo que está te renovando, né? Ou aquilo que surge de uma forma e você vê que parece uma novidade. E aí você de repente descobre que realmente a novidade é o que sempre foi. Só não nos dávamos conta disso.
Esse reino Exato. está em nós, somos nós. E essa boa nova também a gente pode colocar como um estado de presença, né? Total. Porque o presente é novo o tempo Exato. todo o novo está acontecendo na nossa Exatamente. vida. E quando colocamos atenção, é aquilo, quando você coloca atenção, você traz a luz da consciência. Quando você traz a luz da consciência, muitas coisas se dissolvem, porque Sim. só Deus, essa potência de luz, né, que é conhecimento total, que é conhecimento pleno, flui através de nós. Nós, por nós mesmos, meros humanos, simples humanos, nós não temos essa capacidade de colocar luz, mas nós temos a capacidade de ser um instrumento da luz, de deixar essa consciência fluir através de nós. E aí sim, quando nós fazemos isso, a gente vê o reino, a gente enxerga o reino. Sim. Fora disso, é só escuridão, né? Só luta mesmo pela sobrevivência. É, esse reino, na verdade, é a totalidade que permeia a quarta e a terceira dimensão. É Exato. como se a quarta dimensão fosse um circo, a terceira dimensão é o palco ali do circo, sabe? O Gostei dessa picadeiro, né? analogia. O picadeiro. Então, assim, o que está acontecendo fora do circo? Sabe? O que está acontecendo lá fora? A gente está totalmente entretido com o picadeiro. E É, muitas vezes, poucos se dão conta, mas espera aí, eu estou no centro do picadeiro, eu estou sendo palhaço, então. é, Sabe? É quando você começa, não, deixa eu ser quietinho, deixa eu sentar lá na na arquibancada arquibancada. para já começar a sair do centro do picadeiro. Quem que está controlando esse circo todo aqui, né? Quer dizer, é hora de acordar. Sim, É hora de acordar. Antes que soltem os leões, né? é a Mas verdade. veja, isso que você colocou de estar no presente é importante, porque ele diz aqui também, ó, somente poderia prometer a verdade. Ele não podia prometer muitas coisas. Olha, confia em mim que vocês vão ter a aposentadoria de vocês quando chegar a idade. Ele não garantiu nada. É o que ele diz. Só posso prometer a verdade. Qual era a verdade? De que o Pai conhecia as suas necessidades e que elas seriam satisfeitas e que os manteria com saúde. Isso aqui é unidade. Você está em união com a fonte. Sim. Você não tem mais ansiedade pelo próximo passo que você vai dar. Você está dando o próprio passo na divindade. Tudo se torna divino. Cada momento do presente é a luz ali em você. E tudo que você coloca a luz, né? Se deixa fluir, você, você escoa Deus através de você, né? Exato. Nossa, isso é muito E assim. só existe isso. Ai, muitos podem falar, ah, é difícil. Não é difícil, não é difícil. Assim, ele não faria uma coisa difícil para ele mesmo. Sim. Concorda? Ah, mas isso. Não, não é difícil. É que a gente tem ideia de ser difícil. Somos É dominados que pelo nós falso estamos, ego. Exato. estamos muito dentro ainda identificado com o picadeiro do circo. É, e assim, muitas das vezes nós rejeitamos, né? Rejeitamos novos conhecimentos, ou porque já estamos fartos dessa linha de pensamento religioso. Muitas vezes não queremos nem falar a palavra Deus, chega para alguns dá até arrepio, aí outros falam que são, né, ateístas, aquelas coisas todas que a gente já sabe. Sim. E muitos também se agarram a determinada expressão religiosa e aí não consegue nem ver a si mesmo. É, porque já não é mais realmente esse papo de religião, né? O que Cristo mesmo está passando aqui não é nada de religião. E Deus, o que que é Deus, né? O que seria Deus, se não Sim, uma frequência de consciência, um nível de frequência da nossa consciência. Quando ele fala desse reino de Deus, ele está falando, sai desse nível de frequência onde você está ali só se se debatendo. debatendo como um palhaço no picadeiro, Exato. sabe? Agora imagine, você está lá no circo, no meio da encenação, um palhaço se dá conta de que ele está sendo um palhaço. Ele para com tudo.
Ele se rebela contra aquilo, É, não é? O ego não vai permitir. Não, pera aí, eu estou num papel, eu não posso sair daqui. Então é isso que impede muitas vezes as pessoas verem a facilidade ou experienciarem a simplicidade de estar no agora. Porque existem tantas exigências em relação ao papel que ele está encenando aqui no meio do picadeiro, perfeita essa sabe? análise. É. Não, mas como assim que eu vou viver o agora? Olha só, eu tenho daqui a pouco uma reunião, né? Eu tô com fome, eu preciso comer daqui uma hora, no horário de almoço. Ou eu tenho que Ou porque ontem me xingaram no trânsito. Ou porque quando eu era pequeno, minha mãe deu uma surra de chinelo havaiana. Eu fiquei com meu traseiro doendo. Sabe essas bobeiras? Foi divertido agora. É. Aí depois, Isso aqui é interessante. Hoje em dia a gente consegue olhar para isso tudo, né, e ver como isso é engraçado mesmo. Chega a ser engraçado. não, eu tô brincando assim, mas para muitas pessoas isso é um drama. Sim, e é o seu drama, e não queira, não estamos aqui desmerecendo, pelo contrário, a gente entende porque nós também vivemos nossos Sim, eu dramas, também tomei né? minhas chineladas. Mas quando eu entendi que eu estava no meio do picadeiro, eu falei, não tô nem aí, eu vou arrancar essa roupa de palhaço e vou sair daqui. Exatamente. É só uma roupa mesmo e uma ideia muito, muito, muito estabelecida no nosso campo mental, no nosso campo vibracional, né? Sim, E aí é preciso elevar essa vibração. exato. Deus é uma frequência. Aonde está a frequência da sua consciência? Entende? A identificação com toda essa invenção que foi feita, porque tudo isso é invenção, né? Se você pensa isso que Cristo coloca, de ajudar um ao outro, né? A serviço dos outros. É assim, quem inventou todo esse processo mercadológico, né? Que um tem que produzir muito para vender para outros, É, né? Poucos produzem muito para vender para muitos. exato. Quando você, na verdade, poderia ter uma troca muito mais humana, né? Agredir menos a própria terra, né? Quando você coloca mineradoras que destroem, acabam com a natureza, Sim, sabe? Em busca de poder financeiro, domínio, riquezas. Então, assim, é um momento que às vezes falar isso parece aquele assunto novamente. Não, é que as pessoas não entenderam ainda o que que é isso, qual é a seriedade disso, sabe? Não é um papo ecológicozinho. não, isso tem a ver com o seu nível vibracional de consciência. Exatamente. Exatamente. Então, assim, E é encarar essa realidade. Meu nível vibracional de consciência está lá embaixo. Tá, você vai sofrer as consequências de estar ali. Você é subjugado pelo sistema. A gente não está falando uma mentira e nem está falando uma coisa que, não, não é um papinho, é um papinho que deve ser repetido, que é para que a gente possa, a cada momento do nosso dia, para que que eu quero isso, por que eu estou comprando isso, é, sabe? Uma série de coisas que acontecem. Por que que eu estou buscando fazer isso? É o meu ego, é o meu sentido de ser que está sim, buscando isso? É o meu falso eu que precisa, ainda tem a necessidade de competir, ainda tem a necessidade de lutar, ou eu simplesmente estou na minha frequência alma, espírito, e sim, isso me dá vibração para viver meu dia, enfim. Então, a cada momento do seu dia, sabe? Que exatamente. nós estivermos fazendo, executando, pensando, sentindo, desejando, aonde essa frequência de pensamento, de desejo, de sensação está nos colocando. Sim. É que Só quando fala de ecologia, né, a ideia real de ecologia, né, não é você um vermezinho no planeta. É totalmente um reflexo de nós mesmos, né? Imagine que o planeta é uma esfera e a gente está aqui como vermezinhos andando em cima dessa esfera. Só que é o oposto, né? A ideia da ecologia, que eu acho que a gente está colocando, entrando nesse assunto por acaso, mas na verdade tem muito a ver aqui com esse ponto todo de frequência de consciência, é entender
que não é o planeta que é uma esfera, somos nós que somos essa esfera. Entendeu? Então a ecologia não é sua com o planeta, é sua com você mesmo. Imagine que você é essa bolhazinha andando dentro de uma outra bolha gigantesca que engloba infinitas outras bolhas de consciência. Então, quando se fala desse nível de consciência ecológica, a gente está pensando realmente como que você trata o seu próprio corpo, como que você cuida do seu próprio corpo, como que você eh, lava a sua própria consciência, sabe? Exato. Limpa a sua consciência. O que você coloca para dentro do seu É corpo, tudo né? dentro da sua bolha. Nós estamos falando de bolha aqui. A gente tem que sair do ego e entrar na nossa própria bolha, Exato. sabe? Cuidar dessa bolha, porque cada um cuidando da sua própria bolha não vai ter que dar muita atenção, né, para a bolha do outro. Aquela coisa de cuidar da vida do outro, né? Cuidar da bolha do outro. É. Não, cuida da sua, seja ecológico com a sua bolha. Você não vai deixar lixo fora do lugar, você não vai. Aí toda essa coisa mais tridimensional, né? Essa coisa meio, Linear, como se diz, linear e politicamente, eticamente politicamente correta. correta, essa babaquice toda, não é isso. Porque isso é a parte babaca da coisa. Você vê lá, pô, esse cara fumando, abriu o vidro do carro, jogou fora a bituca. É o problema dele, é o globo dele, É. é a bolinha dele, entende? Agora, claro, como que você faz isso? Você começa a fazer isso, você começa a subir a sua frequência de consciência, você começa a entrar num outro nível, que é esse nível que o Cristo coloca aqui como reino, né? Entrar no reino. E aí vai chegar um momento que esses que jogam a bituca fora do carro, não vai ter lugar para eles. Eles vão começar a se sentir incomodados. Por quê? Ele está jogando dentro da própria bolha dele. Exato. É como se ele jogasse fora do carro e caísse dentro do carro. Eu falei, mas o que está acontecendo aqui? Ele É. joga de novo e a bituca cai dentro do carro. Ou aquele que está bebendo a latinha de cerveja, joga lá fora, cai dentro dele. Exato. Sabe? É uma coisa assim, é uma mudança de consciência. Uma mudança de consciência. É, e como que isso, né? Quando a gente começa a fazer isso, não criando mais espaço para competição, Sim. para lutas, e sim para uma elevada expansão da consciência, deixar cada dia mais essa consciência cristalina ser você, né? Como que isso vai reverberando para os outros campos, para as Exato. outras bolhas, e você cada vez mais consegue estar no estado de presença, de autoobservação. Cada vez mais você vai ter um fluxo contínuo do divino através de você, e cada vez mais essas sensações de emoções não compreendidas se tornarão cada vez mais sábias, se transformando em sentimentos reais e genuínos, e aí você consegue realmente estabelecer uma vida real no planeta. E aí você é um pedaço de vida, você não é mais a Maria, o João, a Adriana, o Jaya, não, você é um pedaço de vida em expansão eterna. Olha que lindo isso, é outra coisa, é outro nível. Então, é você, com seu nível de consciência, com a sua limpeza mental, emocional. É isso que Cristo veio trazer para a gente. Ele não veio trazer o cristianismo, ele veio trazer um modus operandi cristalino. E pode ser sintetizado em amor, né? Exato. Se tem amor, você vai manifestar isso em todas as relações. É, porque, como eu havia dito, né, os humanos por si só não sentem amor, Não. não conseguem experienciar o amor. Dizer que o humano não, o humano só é do jeito que ele é porque flui amor através dele. Mas flui amor através dele a partir de como? Desse nível de consciência elevado, dessa consciência cristalina. Então, quanto mais cristalina nos torna-se a nossa consciência, mais experienciamos amor. E, na verdade, a gente acaba recebendo mais daquilo que a gente transborda de nós mesmos. Então, ficar querendo ser amado
É estranho também. É preciso começar a expandir sua consciência, torná-la cada vez mais cristalina. Você vai sentir amor, porque essa é a base fundamental da luz, da consciência, e automaticamente ser amado vai ser tão natural para cada um de nós, né? É verdade. Dá tempo de ler mais um pouco? Não sei que horas tem. Foram 54 minutos. É, lê mais um pouquinho. Eu, que havia me rebelado apaixonadamente contra as pregações religiosas que ameaçavam os pecadores com violência, castigos e condenações, agora caminhava com alegria para ir ao encontro destas multidões. Eu tinha minha boa nova para compartilhar com eles e iluminar o seu dia, além de curar suas doenças e aflições, para encher de alegria suas vidas. Antes eu circulava entre as pessoas egoisticamente e com as mãos vazias, aceitando a sua boa vontade e às vezes generosidade, com pouca gratidão. Agora eu vinha com uma abundância de possibilidades vivificantes para todos aqueles que estavam dispostos a ouvir minhas palavras e tomar medidas para melhorar a sua qualidade de vida. Acabei de falar isso, né? Você transborda, né? Ele estava transbordando. O Exato. fluxo de consciência estava transbordando dele. Antigamente, ele mesmo diz, né? Ele esmolava migalhas, e aqui a gente fica fazendo isso, esmolando migalhas de amor, quando na verdade o amor ele é sentido, expandido e abundantemente transbordante, É né? verdade. Quero que você que está lendo estas páginas compreenda plenamente minha posição naquele tempo, meu estado de consciência depois de minha iluminação no deserto e a pessoa que eu me apresentava aos meus conterrâneos como Jesus. Foram feitas tantas conjecturas a meu respeito que devo contar a verdade a vocês. Uau! Nasci para ter um bom físico quando amadurecesse, fortes traços aquilinos, uma inteligência notável e uma facilidade para a mímica e o riso. Mas, como muitos de vocês hoje, não cuidei dos meus talentos terrenos. Na hora de ir para o deserto, meu rosto e minhas maneiras eram o que se poderia descrever como abaixo do que se deveriam ser. Embora eu tivesse começado a examinar-me e a rebelar-me contra o que havia me tornado, meu intelecto tinha sofrido pelo mau uso que eu fizera dele, constantemente me envolvendo em discussões e discordâncias sobre religião e cedendo a discursos irreverentes. Eu fazia as pessoas rir. Eu era amado pelos homens e mulheres com quem me misturava. Mas eles certamente não me respeitavam, por isso, o espanto daqueles que me conheciam quando falei na sinagoga em Nazaré. Enquanto minha mãe cuidou de minha saúde, eu fiz poderoso uso do conhecimento e da iluminação que me foram dados no deserto. Isso me fez voltar a ser o homem que estava destinado a ser. Quando comecei minha missão, estava inteiramente consciente de que eu era o único com o supremo conhecimento dos segredos da criação e da existência em si. Portanto, podia dizer em perfeita confiança: ninguém além de mim viu o Pai. Eu sabia que tudo em que os homens sinceramente acreditavam era falso, irreal. Sabia que eu havia sido especialmente moldado e projetado pelo Pai para esta missão. Eu havia sido abençoado abundantemente com a energia física, a vitalidade para falar e a capacidade de conceber parábolas significativas para transmitir a mensagem com sucesso e de uma forma que nunca seria esquecida. Além disso, eu compreendia os meus companheiros muito bem, devido à longa associação que tinha com eles. Conhecia suas esperanças mais profundas, seus medos mais desesperados, sabia o que os fazia rir e o que os induzia a zombar e a escarnecer
dos ricos e pretensiosos. Sabia também a que ponto os velhos e jovens sofriam silenciosa e corajosamente. Experimentava profunda compaixão pela população que vivia com medo, suportando o chicote verbal dos fariseus e se inclinando diante das leis fiscais dos romanos. Sabia como era orgulhoso, como seu orgulhoso espírito judeu havia sido ferido pelos gentios conquistadores a quem foram obrigados a honrar com cumprimentos verbais de mão e de joelho, mas a quem desprezavam por trás das portas fechadas. Conhecia e compreendia completamente a vida e o pensamento do povo. Eu já havia pensado seus pensamentos, sentido seus ressentimentos, sofrido suas ansiedades em tempo de privações e me sentido impotente nas garras do governo romano. E sabia, agora, que nada desse sofrimento era realmente necessário. Conhecendo como eu conhecia a realidade da existência, a realidade do Deus universal, eu podia claramente perceber a insensatez da das autoridades judias, que impunham sobre a população uma penosa forma de vida que era completamente errônea e em total contradição com a verdade do ser. Essa situação me causava profunda irritação. Em consequência, sabia que havia sido perfeitamente moldado e afinado para tornar-me instrumento purificado da ação divina na Palestina, dirigido por minha paixão pela verdade e compaixão pelo próximo. Por isso eu me chamei Filho do Homem, porque sabia exatamente o que a humanidade enfrentava em sua vida cotidiana. Além disso, eu tinha plena confiança de que poderia alcançar meu objetivo de levar a verdade às pessoas e, assim, ser instrumento de mudança na qualidade de suas vidas. Por esse motivo, ainda que eu soubesse desde o início da minha missão que haveria um preço a pagar por tudo o que me propus a fazer, virar de ponta cabeça pelo avesso o mundo conhecido dos judeus, estava preparado para enfrentar e passar por isso. Não podia escapar, porque amava as pessoas com o amor do Pai, que fluía do meu coração e ser, pois o Pai, amor, é a essência do dar, dando-se Ele mesmo no ser e existência visíveis, no crescimento, proteção, nutrição, cura e satisfação de todas as necessidades da criação tornada visível. Muito perfeito. Acho que podemos parar aqui e Podemos. continuaremos. Vamos parar aí, porque tem um Sim. pontinho que eu quero falar também sobre isso, né? É muito interessante porque o que a gente vê, na grande maioria das vezes, são os idealistas, né? Sim. Querendo mudar esse mundo. E aí tem algumas vertentes, né? Nós temos os idealistas, que levantam as bandeiras, e acontece muito deles quererem mudar não só o governo, ou o país, ou o ambiente, enfim. Tem aqueles também que querem mudar as coisas dentro da sua religião, porque acontecem muitas coisas dentro das religiões, né? No catolicismo nós temos os padres pedófilos, sei lá, em vários lugares que a gente vê, né? Tem nos espiritismos aí da vida, No homens que budismo. abusaram de mulheres. Tudo tem essas coisas, né? Do humano, vamos, digamos assim. Todas as religiões têm um pouco isso, né? Tem roubo, tem falcatrua. Lá no evangélico tem o cara que rouba dos pobres e tudo mais. Enfim, tem toda essa bagunça, essa bagaça toda. E aí tem sempre aqueles que não querem sair daquela religião e aí querem consertar aquilo dentro daquela religião, né? A gente vê muito isso. Levantando bandeiras, mas não desgruda, tá ali firme. E aí você vê, né, que ele também fazia todas essas coisas. E é normal, é natural do ser humano querer que as coisas melhorem, né? Querer que tudo fique bem para todo mundo. Mas aí é que está a virada de chave.
É importante que nós tenhamos esse contraste, porque esse contraste vai fazer exatamente o que nós devemos fazer, que eu acabei de dizer há poucos minutos atrás. Ao invés da gente ter essa busca, né, acirrada pela sobrevivência, e isso está dentro da luta pela sobrevivência, é buscar a espiritualidade. Então, ele resolveu realmente partir para aquilo que interessa. Porque quando cada um de nós entendermos quem nós somos dentro dessa dinâmica do todo da vida, nós compreenderemos cada vez mais que nos melhorando, elevando o nosso nível de consciência, nos compreendemos cada vez mais, nosso campo vai se expandindo e menos coisas desagradáveis vão acontecer conosco, porque tudo que acontece do lado de fora é um processo de manifestação do coletivo. Então, não há como você lutar contra todo o coletivo, mas você pode lutar contra si mesmo, né? Como sua maneira de pensar, sua maneira de agir, sua maneira de sentir, e que isso possa reverberar positivamente para o campo positivo, porque a frequência maior é positiva, de saúde, de entendimento e de compreensão de si mesmo. Então, não tem como mudar o externo se você não mudar o interno. Exato, é verdade. É bem isso mesmo. Então, acho que Fechamos hoje. bastante, Muito bom, né? bastante abertura aí para reflexão. E é uma coisa assim muito do nosso dia a dia. Apesar dele estar falando há 2000 anos atrás, existia um momento histórico, social na época, mas como a consciência do coletivo continua a mesma coisa, nós temos isso só com apenas roupas diferentes, É verdade. né? Hoje É só existem. uma roupa mais moderna. É, e com grife, né? Exato. Mas os problemas, os conflitos são os mesmos, de ordem, de consciência muito baixa, muito densa, muito voltada para o externo e não para o autoconhecimento. E como ele disse, né? O porquê ele é o filho do homem, considerado o filho do homem. Ele sabia dos sofrimentos da humanidade. E como foi começar, iniciado hoje na leitura, né, falando sobre esse padrão de pensamento e, ok, ser humano é ser sofrido, né? Às vezes tem esse estigma, essa cultura implantada no subconsciente humano. Mas além disso, boa parte do sofrimento é imposto pelos que ele anunciou aqui, né? Pelos legisladores judeus, né? E também pelos imperadores romanos. Exato. Então, são estruturas arquétipicas ou arquetípicas, Arquetípicas. sabe? Quem são os nossos governos? Os líderes que atuam na parte política. E quem são nossos líderes na parte religiosa ou espiritual? Com Ele está certeza. realmente chutando ou mostrando as colunas que sustentam boa parte Da humanidade, da né? humanidade que depende disso, porque acredita que isso é necessário para elas, mas ao mesmo tempo são os dois pilares que pisam e causam sofrimento na humanidade. Exatamente. Então, Muito bom. como que E você termina nessa finalização? agradecendo, né, esse momento de muitas reflexões, de interiorização, podendo compartilhar com aqueles que vão ouvir e que a gente possa cada vez mais elevar nosso nível de consciência, levando para a Terra toda essa expressão cristalina, genuína, que cada um está conseguindo alcançar através dessa inspiração crística perfeita que foi o nosso querido e amado Jesus e que sempre é uma consciência coletiva crística. Agora terminamos com o nosso Namastê e Hariom. Namastê, Hariom.